Olá, estamos aqui num Temos de Falar e o tema de hoje é biodiversidade. O meu nome é Tânia Pinto, sou da LIPOR e estou aqui com a Sónia Ferreira do CBio. A Sónia é doutorada em Biodiversidade, Genética e Evolução e é investigadora então no CBio, onde desenvolve estudos focados em insetos. Desenvolve projetos de inventariação de diversidade de insetos e outros invertebrados em diversas áreas de Portugal, mas também no estrangeiro. Atualmente os seus trabalhos têm particular foco em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Coordenou em 2020 o projeto de educação ambiental Vale da Biodiversidade no Parque Natural Regional do Vale do Tua. Participou na elaboração dos livros vermelhos da União Internacional para a Conservação da Natureza, de libelas e libelinhas europeu do Mediterrâneo e do Norte de África, assim como o livro vermelho europeu de gafanhotos. Aplica técnicas de genética molecular ao estudo da história evolutiva, biogeografia e conservação de insetos. Atualmente, o seu trabalho centra-se na elaboração de uma base de dados de referência de códigos de barras de DNA de invertebrados para posterior uso na detecção e identificação de espécies. Coordena o projeto Polinizadores de Portugal e participa em diversas atividades de divulgação ao público dos valores naturais e da importância da biodiversidade. Gosto que a frase frequentemente proferida, mata que é bicho, fosse substituída por fotografa que é bicho. Sónia, olá. Olá. Estive a fazer as contas e não sei se tens noção, mas nós já nos conhecemos há uns 20 anos. Sim, é verdade. Já vão 20 anos que nos cruzamos na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Ainda te lembras como é que começou o teu interesse pela biodiversidade e pelos bichos? Eu lembro-me quando comecei a me interessar pelos insetos e quando decidi estudar insetos. Não me lembro quando é que começou o interesse pela biodiversidade. Eu acho que isso vem de todos os passeios de domingos que fazia em família na minha infância. Ou seja, a biodiversidade sempre esteve presente na minha vida. Lembro-me de estar já aluna de Biologia, decidir por onde é que iria seguir o meu caminho, se pela Botânica, se pela Entomologia, e em 2001 decidi trabalhar com insetos na Serra da Estrela e desde então não houve regresso. Nunca mais abandonaste? Não, nunca mais. De onde é que vem o fotografa que é bicho? Que é a minha versão favorita da O fotografa que é bicho vem de uma narrativa de tentar alterar aquela frase que todos nós já ouvimos em imensas ocasiões, que é mata que é bicho. Ou seja, há um desconhecimento muito grande dos invertebrados, dos insetos, há um medo muito grande e muitas vezes infundado, ou seja, as pessoas não conhecem estes animais, não sabem o que são e a primeira reação é mata que é bicho. Às vezes até vão lá espreitar o que era, mas já é no passado. Pois. Cada vez mais nós temos uma série de ferramentas. A fotografia digital veio modificar muitíssimo a maneira como nós vemos o nosso mundo e possibilitar ampliar organismos muito pequeninos e estruturas muito pequeninas que antes não conseguíamos apreciar da mesma maneira. Precisamente há 20 anos não tínhamos a fotografia digital com toda a potencialidade que ela tem hoje em dia. E daí a tentativa é precisamente pegar numa frase que toda a gente conhece e passá-la para uma narrativa muito mais interessante para todos, que promove o conhecimento, promove a interação e a desmistificação de um medo absolutamente infundado na grande maioria destes organismos. E, portanto, fotografa que é bicho, acho que é sem dúvida uma atividade para os tempos livres que veio para ficar. Sim, espero que sim. Gostava que explorássemos um bocadinho qual é que é a importância da biodiversidade. Porquê é que nós temos que nos preocupar com isto? Porquê é que estamos a conversar acerca disto? Porquê é que há 20 anos, na realidade, a humanidade há mais de 20 anos que se preocupa com o assunto, mas qual é que é a relevância, qual é que é a importância? A palavra biodiversidade, apesar de já estar bastante implementada na nossa sociedade, já é muito frequente falarmos em biodiversidade,
eu acho que ainda há um grande desconhecimento de todas as suas dimensões. A biodiversidade, quando falamos em biodiversidade, é muito fácil e é muito imediato pensarmos numa floresta tropical, nas ameaças, na deflorestação, que são imagens que nos chegam através da televisão e muitas vezes não nos apercebemos na biodiversidade que nós temos dentro de casa, no nosso jardim, no nosso saco de compras. Tão simples quanto isso, ou seja, nas compras que nós fazemos para a nossa alimentação, às vezes mesmo peças de vestuário e cosmética, e a biodiversidade tem realmente muitas dimensões e há muitíssimas interações entre todas as espécies, que numa generalidade grande ainda é muito desconhecida. Precisamos de conhecer melhor para perceber o papel de cada organismo no planeta e como é que nós podemos viver bem, com qualidade de vida, mas em harmonia com os outros organismos, com os nossos vizinhos. Sim, na realidade nós até temos, como tu disseste, no saco de compras, não é? Porque nós estamos mesmo muito ligados e integrados a tudo o que é biodiversidade, não é? Não é uma coisa separada de nós e da atividade do ser humano. Nós precisamos das plantas, das árvores para a produção de oxigênio, precisamos das culturas agrícolas, não é? Para nos alimentarmos. Há muitas coisas que nos envolvem. Indo um bocadinho mais a fundo naquilo que é o teu trabalho, a tua profissão, trouxeste aqui esta rede de entomologia. Sim, é uma rede entomológica. Geralmente não é identificada como tal, ou seja, é uma das minhas ferramentas principais de trabalho quando estou no campo, quando estou à procura de insetos. Uso especificamente para insetos voadores, ou seja, vou interceptar o voo desse animal e tentar que ele voe ou encaminhá-lo para dentro da rede para depois o poder observar e estudar. Geralmente, quando estou no campo com esta rede entomológica, toda a gente assume que é uma rede de pesca e, portanto, os contactos geralmente com a população é perguntar o que é que eu estou a pescar, porque às vezes são sítios que nem sequer têm água própria, não há peixe, e as pessoas acham curioso e quando falam connosco tendem a achar que estamos a pescar. Já começa a ser mais comum esta ideia de que se está a trabalhar com borboletas, com libélulas, com insetos voadores, e é uma ferramenta fundamental no meu dia-a-dia, porque não há, digamos que há insetos muito, muito rápidos, e sem ela eu não os conseguiria alcançar. E não os matas quando os apanhas na rede? Varia, ou seja, o ato de captura com a rede não implica morte, exceto algo muito, muito raro. Ou seja, o que nós estamos a fazer relativamente à rede é encaminhar o animal para o saco da rede. Depois fechamos o saquinho, ou seja, criamos uma constrição e vamos observar o animal. Há casos em que precisamos de recolher amostras e podemos ter que reter o animal. Mas a utilização da rede por si só não tem implicação direta. Recolher amostras, imagino que seja em sequência de uma parte do teu trabalho que já mencionei, que é a parte do DNA, não é? Qual é que é a aplicação dos estudos que tens feito que vão até ao DNA no trabalho com os insetos, com os invertebrados que tens feito? Nós conseguimos fazer trabalhos muito diferentes utilizando técnicas de biologia molecular e focando especificamente do DNA. Por exemplo, durante o meu doutoramento, o que eu estive a fazer foi a retirar amostras de libélulas e estive a estudar a sua diversidade genética ao longo de toda a área de distribuição. E uma das espécies que eu estive a estudar, a área de distribuição vai desde a Inglaterra, a Alemanha e há populações no norte da África. E, portanto, eu estive a ver quão parecidas, quão semelhantes são estas populações, porque são distâncias muito grandes e o animal em si é bastante pequeno. E uma das coisas que descobrimos foi que as populações do norte da África são muito distintas das europeias, assim como as populações de Itália são bastante distintas de todos os outros países. E, portanto, isso com base no DNA. Atualmente, o que eu tenho estado a focar é, ora bem, todos os organismos têm DNA
E da mesma maneira que nós temos produtos com códigos de barras, a natureza é extraordinária e, portanto, já nos deu uns códigos de barras embutidos nos próprios organismos. E o que nós estamos a fazer é sequenciar uma porçãozinha do DNA que nos permite identificar as espécies e constituir uma base de dados daquelas que, quando nós vemos séries de entomologia, não de entomologia, mas de forense, para mim é sempre de entomologia, quando vemos essas séries, há sempre umas bases de dados espetaculares que nos dizem exatamente onde é que aquela amostra pode ter sido recolhida, de que animal, há quanto tempo. Essas bases de dados têm que ser construídas e, portanto, é nessa base que eu tenho estado a trabalhar e com a aplicação muito direta para os colegas que trabalham na ecologia, que estão a trabalhar em redes tróficas e interações entre espécies. Ou seja, depois, quando estudam a dieta de outros animais, já com base em regurgitações ou em fezes, nós conseguimos fazer a ligação a que animais é que eles se alimentaram e, portanto, estudar as interações entre as espécies, ou seja, estudar o funcionamento de um ecossistema de uma forma que antes, sem estas tecnologias, não nos era acessível. Então tu consegues ir ao cocozinho de um bichinho e descobrir que bichinho, ao nível da espécie, é que ele comeu. Sim, e conseguimos ainda fazer coisas mais extraordinárias. Precisamente no decurso destes dois trabalhos, portanto, das dietas especificamente de morcegos e do desenvolvimento da coleção de referência, nós já conseguimos fazer algo tão estranho como não só saber qual era a dieta do morcego, como descobrir que o morcego se alimentou de uma espécie que não estava descrita para a ciência e descrever a espécie como uma espécie nova para a ciência, ou seja, reportar essa nova espécie e demos-lhe o nome em homenagem ao morcego. Uau. Porque, na verdade, foi o morcego que eu descobriu primeiro do que nós. Nós já tínhamos na coleção de referência, não nos tínhamos apercebido das características distintivas e foi precisamente por aceder ao DNA dessa espécie, com a ajuda do morcego, que foi o nosso coletor. Okay. Não fui eu com uma rede, neste caso foi o morcego com as suas capacidades na dieta, que detectou. Portanto, começamos a descobrir uma série de interações extraordinárias na natureza e a saber muito mais sobre o nosso património natural. Quais é que são os principais desafios do teu trabalho hoje em dia? Continua a ser um desafio muito grande o desconhecimento que temos sobre as espécies que ocorrem no mundo, mas também em Portugal. Ou seja, nós ainda estamos a descrever espécies novas para a ciência, todos em Portugal. Todos os anos há novas espécies. Isso é algo que nos parece estranho. E estamos precisamente a falar de insetos, que nós geralmente olhamos pouco para os insetos. Eu talvez olhe um bocadinho mais do que a média, mas ainda temos muita falta de conhecimento de base. Ou seja, que espécies é que existem e onde existem. Isso cria alguns desafios, mas também cria oportunidades, não só de trabalho, como de descoberta e de excelentes resultados. Muito bem. Podes falar um bocadinho acerca destes tubinhos com bichinhos espetaculares, estes grandalhões que estão aqui? Sim, além da rede, que é a ferramenta do trabalho de campo, depois os animais, quando são recolhidos e integram a coleção de referência de códigos de barras, estão preservados em álcool, a 96, para as condições do DNA estarem perfeitamente preservadas, e é retirada uma pequena amostra de cada indivíduo que segue para o laboratório, então, para a sequenciação de DNA. Cada indivíduo é codificado, portanto tem um códigozinho que o individualiza, portanto nós a qualquer momento podemos ir à coleção verificar algum aspecto relativamente à morfologia, que tenhamos dúvidas. Foi o caso da outra espécie, ou seja, nós vimos as sequências havia ali qualquer coisa diferente, voltamos à coleção de referência e fizemos novamente o trabalho da morfologia com mais atenção, com outros olhos, e que nos permitiram chegar a outros resultados. E portanto nós temos
nós vamos recolhendo e documentando toda essa biodiversidade, recolhendo amostras para análise de DNA, recolhendo análises morfológicas, amostras morfológicas que nos permitem também depois fazer comparações morfológicas com outros estudos que estejam a ser desenvolvidos. Portanto, é uma coleção de referência que neste momento está depositada no CBio e que tem vindo a crescer, não só em Portugal, mas agora também com exemplares dos trabalhos que estamos a desenvolver no Norte de África. Muito interessante. Queria só confirmar se será mesmo assim, mas eu vi um documentário muito interessante acerca do mel e como este tipo de coleções de referência podem ser utilizados para tu confirmares a origem do mel através dos vestígios, acho eu, do DNA que ficam das abelhas que fizeram a produção daquele mel. Isto faz sentido? É mesmo assim? Faz algum sentido. Provavelmente, aliás, aqui nós podemos combinar, o mel vai ter necessariamente pólen e, portanto, tanto se pode fazer uma caracterização do mel através do pólen, de que espécies é que de pólen estão no mel, mas também se pode rastrear precisamente o DNA de quem passou por ali e, portanto, podemos ter informações tanto da parte da fauna como da parte da flora, portanto, tanto dos animais como das plantas que interagiram no aparecimento daquele mel. Porque realmente não tinha pensado na parte das plantas, mas efetivamente tudo quanto é ser vivo tem DNA, não é? E, portanto, sim, pode ser codificado, como tu estavas a dizer, ou tem aquele código de barras que o identifica e que distingue aquela espécie de tudo o resto, não é? E, inclusivamente, há estudos muito interessantes em que se pega nos insetos e vamos, ou seja, é muito mais difícil seguir um inseto e ver exatamente onde é que ele anda. Assim, como às vezes aves de grande porte, nós não temos a possibilidade de viajar com eles e ver por onde eles andam. Uma das formas que se faz este tipo de estudos é precisamente capturar o inseto e depois estudar os grãos de pólen que estão no seu corpo, ou seja, eles tendem a transportar o pólen com eles, é isso que faz deles dos polinizadores. Passaram. Sabemos por onde passaram e sabemos que espécies especificamente é que visitaram. Exato. Seja por análise morfológica do pólen, seja por análise molecular, que geralmente dá resultados mais restritivos de identificação. Falar em biodiversidade é falar em diversidade, ou seja, em riqueza, em variedade de espécies. E como tu já disseste, esta riqueza também implica as interações entre as espécies. E é isso que torna, de certa forma, o nosso planeta especial. E também é o que influencia, ou é influenciado, ou não, e é influenciado pelas atividades do ser humano. Nós devemos separar-nos do ambiente, nós devemos pensar nas atividades do ser humano como uma coisa separada do ambiente, mas sobre a qual temos influência e que também tem influência sobre nós? Ou isto é tudo uma relação muito integrada, muito próxima? Nós podemos escolher pensar separado, mas a vida lá fora, a expressão vida lá fora, só por si está errada. Mas a vida acontece de uma forma absolutamente integrada. Nós somos um animal, às vezes as pessoas ainda ficam muito chateadas quando nós dizemos nós somos animais, e somos. Somos animais muito particulares que quebraram muito das características com outros animais. A racionalidade que nem sempre utilizamos, por exemplo. Mas nós fazemos parte do ecossistema, nós fazemos parte do planeta como outros organismos. E todas as nossas ações acabam por ter implicação na vida de outros organismos. Seja onde nós escolhemos construir a nossa casa, seja no passeio que fazemos e se escolhemos ou não pisotear uma duna num domingo à tarde, seja nas escolhas que fazemos no supermercado quando temos uma bancada de vegetais e escolhemos produtos com determinadas origens. Todas as escolhas que nós fazemos no nosso dia-a-dia, a ideia não é sobrecarregar a nossa consciência, mas nós estamos ligados a todo o resto do ambiente, a todos os organismos que têm uma rede imensa de interações.
Podemos escolher pensar separado, mas podemos tentar perceber qual é o nosso papel aqui no meio e como nós podemos viver muito melhor com os nossos vizinhos, conciliar as nossas atividades, potenciar os seus serviços de ecossistema, ou seja, nós estivemos aqui a falar de insetos na produção de mel, na polinização, nós podemos auxiliar as populações desses organismos e eles vão retribuir com uma maior produção desses serviços ecossistémicos e nós temos vantagem direta nisso e, portanto, faz muito mais sentido tentar ter uma visão integrada e perceber as interações e depois perceber onde é que nós podemos auxiliar, onde podemos minimizar e às vezes perceber como é que nós podemos evitar encontrar determinados organismos que nós decidimos por algum motivo não queremos ver. E às vezes é simplesmente perceber qual é a biologia deles, perceber porque é que eles são atraídos para determinados locais e remover essa fonte de atração. E acho que toda a gente concorda que ninguém quer viver com baratas, por exemplo, dentro de casa. E se percebermos porque é que elas são atraídas, conseguimos resolver isso com muita facilidade. O desconhecimento tem implicações muito, muito nefastas para o ecossistema e para a nossa vida e o nosso bem-estar. E sai-nos muito caro. Pois sei. Rapidinho, trabalhas com alguns projetos que estão direcionados ao cidadão precisamente para nós tentarmos passar para fora esta mensagem de que o trabalho pode ser conjunto, não é? Que não devemos dissociar-nos da biodiversidade enquanto ser humano. Queres falar um bocadinho por exemplo, do Biodiversity for All ou dos Polinizadores de Portugal? Sim. Nós, neste momento, nos últimos anos, temos disponíveis plataformas que estão acessíveis a toda a gente na internet, que permitem o desenvolvimento de projetos de ciência cidadã, que permitem uma comunicação direta muito eficiente e muito rápida entre qualquer cidadão e especialistas de renome mundial. E a plataforma do Biodiversity for All é uma delas, na qual eu criei o projeto dos Polinizadores de Portugal, que é um projeto, a plataforma tem imensos projetos e convido toda a gente a visitar e a fazer os seus registros. Podemos registar animais, plantas, fungos, portanto todos os organismos vivos com que nos depararmos. A Liport tem o projeto do Parque Aventura e das Hortas lá também, é verdade. Por exemplo, conhecer, por exemplo, nas hortas, conhecer que bichinho é aquele, fazer um registro, colocar na plataforma e provavelmente em menos de 24 horas alguém vai identificar aquele bichinho e vamos poder aceder à informação se aquele bichinho é prejudicial à cultura que eu estou a fazer na minha horta ou até pode ser benéfico. Antes do mata que é bicho, antes de tomar decisões fotografar. Nesse sentido. Portanto, fotografar. O projeto Polinizadores de Portugal tem a vantagem de dar a conhecer a imensa diversidade dos polinizadores, que vai muito além da abelha de mel. Nós, quando pensamos em polinizadores, pensamos na abelha de mel, que sem dúvida é um polinizador super trabalhador e além de polinizador, produz o mel que nós tanto apreciamos. Mas só em Portugal existem mais de 700 espécies de abelhas e, portanto, permite-nos fotografar e começar a conhecer toda esta diversidade de abelhas. E permite-nos conhecer que muitas das abelhas que nós vemos e que achamos que vemos, na verdade são moscas disfarçadas de abelhas e que têm um papel fundamental como polinizadores. E depois às vezes também há escaravelhos, uns parecidos com abelhas, outros nem tanto, mas permite conhecer que nós temos mais, mas muito mais do que 1 milhar de polinizadores em Portugal e geralmente quando pensamos em polinizadores pensamos numa borboletita, numa abelha e pouco mais. Muito bem, muito interessante. Na Lipor, o nosso core, o nosso lado A é o lado do ambiente, mas nós também temos um lado B, que é o lado da biodiversidade, em que promovemos requalificação de hábitats e ecossistemas, a gestão sustentável dos nossos recursos e do capital natural e também trabalhamos muito com as práticas agrícolas sustentáveis no campo dos polinizadores, mas não só, e na sensibilização e formação da nossa comunidade. Juntos tentamos trabalhar para um presente mais circular e mais biodiverso.
Sónia, obrigada pelo tempo disponibilizado e pela partilha de conhecimento. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Obrigada.